Bem-vindo à nossa jornada dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Um projeto desenvolvido pela Igreja Adventista ao longo dos anos que tem trazido benefícios espirituais para aquelas pessoas que têm participado. Nós convidamos você a fazer parte desse projeto, se juntar a nós e formarmos uma corrente em busca do batismo diário do Espírito Santo. Nós também, durante estes 10 dias, estaremos orando por motivos particulares. E eu te convido a você não orar só pelas suas necessidades, mas ore pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus vizinhos. Ore pelos nomes que Deus colocara na sua mente. E vamos juntos buscar o reavivamento que Deus tanto deseja que nós tenhamos. Que sejamos cheios do poder do Espírito Santo. É o que o céu mais deseja, é nos conceder o batismo do Espírito Santo para que possamos ter ânimo e o Evangelho ser proclamado com poder. Eu te convido a, nesse momento, fazermos uma oração. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Derrama sobre nós o Teu Espírito e nos ajude a compreender a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O primeiro tema fala a urgência da oração. E o verso está no livro de Lucas, capítulo 11, verso 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O maior desejo do céu, o maior desejo de Deus é nos conceder o Espírito Santo. Sabe qual é a maior necessidade da igreja? Ellen White fala no livro Reavivamento Verdadeiro o seguinte: a maior necessidade da igreja é de um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a nos dar, mas porque nós carecemos desse preparo para recebê-la. Nós conhecemos a história dos apóstolos ali. Quando Jesus foi levado para o céu, Jesus pediu que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém, unidos em oração, em contrição, em humilhação, era a condição para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, os discípulos ali, obedecendo a ordem do Mestre, eles ficaram em Jerusalém, no templo, orando, jejuando, confessando os pecados, perdoando uns aos outros, unidos em torno de Deus, em torno uns dos outros, e o Espírito Santo foi derramado em profusão na vida daqueles homens. Então, nós precisamos também, para recebermos este Espírito em profusão, em medida ilimitada, o céu está ansioso em nos encher do Espírito. Nós precisamos também cumprir esses requisitos que os apóstolos ali cumpriram. Nós precisamos permanecer na presença de Deus, em casa ou na igreja juntos, ou onde quer que estejamos, permanecermos em comunhão com Deus, confessarmos as nossas falhas, as nossas faltas a Deus e uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, nos humilharmos diante de Deus, para que assim o Senhor conceda-nos este poder, que o Senhor nos conceda o batismo do Espírito Santo. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, corresponder às condições estipuladas por Deus, em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Então, os discípulos ali, eles ficaram orando juntos na presença de Deus. E nós precisamos também, durante estes 10 dias, são 10 dias de oração. Vamos estar orando uns com os outros e uns pelos outros. Vamos estar diante do trono da graça, que nós temos acesso gratuito. Nós temos um livre acesso. Vamos juntos estarmos buscando a Deus e pedindo a Deus que nos dê força para que nós possamos cumprir estes requisitos e assim sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. A promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo.
O Espírito Santo não foi prometido só para os discípulos naquela época. Não. Jesus nos disse que mandaria o Espírito Santo para nós. Ele enviaria o Consolador, não era só para um grupo de pessoas num determinado período da história, não. Ele enviaria o Consolador sobre nós. E nós precisamos desejar o Consolador em nossa vida. O Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Aqui na revista também ainda diz assim: a todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, santificador, guia e testemunha. O Espírito Santo quer nos purificar, quer nos santificar, nos guiar na condução da vontade de Deus para a nossa vida. A igreja tem despertado para essa promessa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por estes projetos que a igreja desenvolve de modo a nos despertar, de modo a nos chamar para um reavivamento, para uma busca consolidada do Espírito Santo em nossa vida. A promessa poderosa, ela está para todos nós. A promessa é feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas. Precisamos orar juntos, desenvolver momentos de orações em conjunto, porque Deus está disposto a nos responder estas orações. No livro de Mateus, capítulo 18, verso 19 e 20, lemos assim: em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, se nós concordarmos pelo mesmo assunto em união, o Senhor está disposto a nos ouvir. O que mais Deus deseja para nós é nos conceder o Espírito Santo. Deus deseja nos batizar com o Espírito Santo. Quanto mais nós estivermos unidos com Deus e uns com os outros, clamando por este poder, o Senhor vai nos conceder. Porque é a nossa maior necessidade, é desse poder do Espírito Santo, é do batismo do Espírito Santo. Mas, por que tudo isso é importante? Porque nós estamos falando da necessidade da igreja estar unida, da necessidade da igreja estar em oração conjunta, ou sozinha, cada um na sua casa orando, ou na igreja orando juntos, ou jejuando em prol do derramamento do Espírito Santo. Por que nós estamos dando ênfase? Por que Deus quer que nós sigamos a Ele de forma inteira, sem um coração dividido? Por que Deus pede que nós nos coloquemos nessa posição, na condição de clamar, de nos humilharmos? Por que Deus pede isso para nós? O porquê dessa convocação para nós estarmos em oração, em busca pelo Espírito? Porque nós temos uma tarefa grandiosa. Durante esses 10 dias de oração, nós vamos estar refletindo sobre o livro, sobre o Espírito de Profecia e também sobre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E a nossa missão, ela é grandiosa. Nós não podemos desenvolver uma missão tão grande sem a presença do Espírito. Sabe quantas pessoas existem no mundo? A estimativa é de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo que estão nesta terra e que nós precisamos levar o Evangelho para que elas sejam alcançadas. E aí nós nos perguntamos, nós estamos às portas de ver Jesus voltar? Nós temos uma quantidade grande de cidades para serem alcançadas pelo Evangelho eterno? Nós vemos que o mal está se multiplicando a passos largos e é um grande desafio para nós. E o que estamos fazendo? Do que nós carecemos? A tarefa que nós temos diante de nós, às vezes parece impossível, e ela deve nos levar à oração fervorosa. É por isso que Deus anseia nos batizar com o Espírito Santo. É por isso que o céu anseia nos
encher deste Espírito, nos fazer transbordar deste Espírito, porque nós temos pessoas para serem alcançadas com o Evangelho da Salvação. E nós não podemos ir na nossa sabedoria, na nossa força. Em nós não há força, não há sabedoria, em nós não há poder. Nós precisamos avançar na pregação do Evangelho pelo poder do Espírito. Vocês são conhecedores do que aconteceu ali em Jerusalém no dia do Pentecostes. Os discípulos cumpriram os requisitos que o céu pediu. Permaneçam em Jerusalém, se arrependam, se humilhem, confessem suas faltas a Deus e uns aos outros, se perdoem, vivam em união comigo e uns com os outros, o Pai pediu. Ah, irmãos, amigos, e o resultado foi divino, o resultado foi esplêndido, o resultado foi maravilhoso. E é esse resultado que Deus quer que nós experimentemos. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens. E nós sabemos na história bíblica que mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador. Era uma missão impossível para eles. Mas eles cumpriram os requisitos. Então, para nós hoje, nós também temos uma missão quase que impossível, mas diante do céu, se nós fizermos o uso daquilo que Deus quer que nós façamos, que é buscarmos fervorosamente a descida, o batismo do Espírito Santo sobre nós, nós também cumpriremos esta pregação do Evangelho, esta missão tão linda. E muitas pessoas, muitas cidades serão alcançadas pelo Evangelho do Reino. Então, de nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Por nós mesmos, nós não conseguiremos atingir o coração do pecador. Por nós mesmos, nós não iremos a lugar nenhum. Por nós mesmos, nós não sairemos de Jerusalém. Vocês sabem que os discípulos ali saíram de Jerusalém e foram proclamar o Evangelho em Samaria, em outras cidades, nos confins da terra naquela época. Deus quer nos batizar, é para isso. Deus quer nos santificar, derramar o seu Espírito sobre nós, é para isso. É para que nós saiamos da nossa zona de conforto e nós preguemos o Evangelho do Reino. Porque Jesus quer vir buscar o seu povo, mas Jesus quer vir buscar um monte de gente. Deus não quer vir buscar só um grupo de pessoas. Deus quer salvar os seus filhos. Deus quer salvar a todos. Embora nem todos o aceitem, mas a maioria, todos precisam ouvir de Jesus. Todos precisam ter a oportunidade de se decidirem por Jesus. Mas eles só serão tocados mediante um povo que esteja cheio do Espírito Santo de Deus. E esse povo sou eu e você. Que Deus está nos chamando nesta reta final da história a buscarmos o Espírito Santo. Nós teremos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Se você sentir desejo de jejuar todos os dias, da forma que você achar mais conveniente para você, faça, busque, mas faça a sua parte. Nós temos uma missão a cumprir. Jesus quer fazer muito mais por nós. Jesus quer nos tirar de onde nós estamos e nos levar para o meio daqueles que necessitam ser salvos. Ah, mas o Senhor primeiramente quer nos batizar. Quer transformar o nosso ser, quer habitar em nossa vida, quer nos ajudar a sermos estes instrumentos cheios do seu Espírito para o cumprimento da obra, para o cumprimento da sua missão. Vamos juntos, nesses 10 dias, orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor muito mais, estabelecermos momentos de oração durante o dia, acordarmos também na madrugada para orarmos ao Senhor. Durante o dia desenvolvermos o hábito de orarmos em horários estipulados. Mas busquemos ao Senhor em oração. Nós precisamos muito. E o Senhor depende de que nós estejamos na sua presença, para assim sermos cheios do seu Espírito e assim fazermos a sua obra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos use como instrumentos, que nos coloquemos na presença do Senhor, reconhecendo que precisamos do poder do Espírito. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom. Nos ajude, Senhor, nessa tarefa de buscar ao Senhor todos os dias. Primeiramente, o Senhor. Buscarmos primeiro Deus.
para que todas as outras coisas em nossa vida sejam acrescentadas. Obrigado por esta mensagem. Salva-nos por tua graça e batiza-nos com teu Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.